Vamos lá para mais uma aula do projeto Gestor de Telecom. Na aula de hoje a gente tem um convidado especial, uma calopsita, que pousou aqui no quintal de casa. Tentei buscar o dono, mas até agora não apareceu. Enquanto isso, vamos cuidando dela e vamos dar aula, tá bom? A aula de hoje, 062, é sobre ciclos de faturamento ou ciclo de faturamento. Vou te passar algumas informações. Então, o objetivo da aula, ou seja, o que é que eu vou te passar nessa aula de hoje? É para você descobrir o que é o ciclo de faturamento, como é que você utiliza, quais são as informações que vêm do ciclo de faturamento que tem no documento de cobrança, que é na fatura, como é que a gente vê isso no dia a dia e desenvolve uma visão de auditoria sobre as cobranças, porque o ciclo de faturamento ele vai auxiliar a gente nesse tipo de visão, que são as datas, vamos dizer assim. O que é o ciclo de faturamento de uma fatura? Em um conceito mais simples, quem já paga a conta tem uma fatura para pagar. Normalmente, se for uma fatura, por exemplo, cartão de crédito, de água, de luz, de algum serviço público, deve vir uma data de período em que aquele documento ele tem as devidas cobranças e ele tem uma data de vencimento que você vai fazer o pagamento. Então, o ciclo de faturamento são essas datas, é o intervalo em que você tem qualquer adicional ou qualquer cobrança para gerar uma fatura e um documento de cobrança. E aí, lógico, tem uma data de vencimento. E esse ciclo de faturamento ele pode ser diverso na parte de telecom. Não tem datas, vamos dizer assim, obrigatórias. Tem algumas obrigações, mas não tem que ser sempre dia 1, sempre dia 2, não tem isso. Então, eu vou te mostrar quais são também essas possibilidades. Então, primeiro, ciclo de faturamento é intervalo de tempo. Datas para o período faturado, como eu te passei. E cada prestadora vai ter suas datas, tá? Só para você entender também. E esse processo existe porque é uma cobrança baseada em consumo. E aí você pode se perguntar, mas não são todas os planos de serviço de telecom que tem isso? Não. Se for um plano pré-pago, você não tem ciclo de faturamento. Não precisa ter, porque você paga e usa. Você tem um prazo de validade. Ciclo de faturamento é para um conceito pós-pago. E pode até também, no caso, na prática existe para planos controle, que ele é a parte de faturamento, vamos dizer, muito mais pós-paga, e a forma de uso, vamos dizer, alguns serviços mais pré-pagos. E aí tem as composições, depende de cada prestadora, mas em resumo, controle pós-pago, normalmente um boleto, um pagamento que a gente tem um ciclo de faturamento, porque é o documento oficial, vamos dizer, para pagamento, ele deve ter essas informações. O normal de um ciclo de faturamento é que ele tenha 30 dias. Exemplo, fatura começa no dia 30 de um mês e finaliza no dia 1 do outro mês. Mês seguinte, tá? 31 é sacanagem. Vamos lá, ele começa no dia 1, para você entender mais fácil, e termina no dia 30 do mês seguinte. Passou aí um prazo de praticamente 30 dias. Esse é o fluxo normal. Não é dia 30 e fecha dia 1. Abre dia 1 e fecha dia 30, tá? Para ficar mais fácil. Outro exemplo. A fatura abre no dia 15 e fecha no dia 14 do mês seguinte. Então, é um fluxo normal de 30 dias. Mas, nem sempre são 30 dias. Você pode ter com menos ou com mais. Se você tiver feito alguma operação, alguma ação que você realizou no contrato, naquela estrutura que está sendo gerenciada pela fatura, e sim, pode ter prazos maiores ou menores, dependendo de alguma ação que você faça. Mas, vamos dizer, em regra, o costume normal é que você encontre isso com 30 dias. Por que entender sobre ciclos de faturamento? Eu, como gestor de telecom, eu acredito que ciclo de faturamento é o que vai auxiliar muito nas ações, vamos dizer, que a gente faz de auditoria, de avaliação se aquele valor que está cobrado está correto, além de saber se o número do valor está correto, qual a quantidade de dias, qual foi o período que foi cobrado, deveria ser cobrado, não deveria ser cobrado. Não, tudo isso precisa ser avaliado.
E uma das maneiras, lógico, existem várias formas de auditoria. Uma das ações, eu acredito que é analisar o ciclo de faturamento. Então, você entendendo sobre isso vai te ajudar. Pelo menos, acredito que não atrapalhe em nada, mas vai só ajudar a você fazer algumas ações. Isso, por exemplo, é o que eu faço na metodologia Reduza Custos todo mês. Cursos, mentorias, quando se fala, por exemplo, em ações que você precisa saber na parte de custos, ciclo de faturamento é uma coisa que você tem que saber. E tanto no pilar negociação quanto no pilar gestão. Exemplo, tá? Se você não sabe o que são os pilares, rapidinho para você entender. Pilar negociação, na metodologia, é tudo que você faz para otimizar custos. Ou seja, você tem lá a renovação do contrato, tem mudanças de plano, tem diversas coisas que podem ser feitas, mas o foco é otimizar as despesas. E o pilar gestão é você administrar os serviços, ou seja, fazer a operação funcionar sem desvios. Normalmente, se acontecer falha, você corrige. Se tiver alguma solicitação, você faz. Se tiver outras ações, também devem ser feitas, assim como o relacionamento e o suporte com todos os colaboradores da empresa. Isso um resumo mais básico, tá? Então, ciclo de faturamento serve para negociação? Claro! Se eu negociei um contrato hoje, quando é que ele vai aparecer na minha fatura? Será que está correto a fatura? Então aqui eu avalio isso e já projeto a parte financeira. E a auditoria, por exemplo, está dentro do pilar de gestão. Eu vou lá e olho realmente a fatura, faço um processo administrativo, que é olhar se foi feito o que foi negociado no pilar de negociação. Então isso tudo, no meu ponto de vista, eles se entrelaçam, eles têm comunicação nos dois pilares. Ciclo de faturamento você tem que entender porque ajuda, senão você faz uma negociação, deixa para isso acontecer daqui a 10 dias, daqui a 5 dias, ou algo do tipo. Mas se você fizesse de outra forma, iria facilitar algumas coisas, assim como a negociação também envolve encerramento de contrato. Quando é que você pode fazer? Tem data melhor, tem data pior, portabilidade. Então tudo isso serve e é um porquê você entender de ciclo de faturamento para auxiliar em todos esses cenários. É um exemplo que eu estou te passando, mas ciclo de faturamento eu uso em praticamente tudo. E também evita cobranças indevidas fazendo processo de auditoria. Confirma também as cobranças que foram feitas. Existe a cobrança? Tá? Deixa eu confirmar se está certo. Se eu estou em dúvida, fala para a prestadora, abre uma reclamação. Eu estou com isso aqui, mas eu acho que está incorreto, porque aconteceu isso e o período deveria ser esse. Eles vão avaliar se estiver correto ou se estiver certo, se estiver correto ou incorreto, certo ou errado, e aí você tem essa informação. Além disso, você consegue projetar valores, você sabe quando isso vai acontecer, o ciclo de faturamento, você tendo ideia, se eu cancelar hoje o contrato, se eu encerrar ele hoje, até quando eu fico pagando ele? Até quando vem cobrança? Ou iniciei o contrato hoje, quando é que eu começo a pagar sobre ele? São esses dois cenários, por exemplo. E a parte de auditoria, como eu te passei. A auditoria é você avaliar se tudo que foi pago, o que é que está correto, o que é que está errado, para você realmente fazer o pagamento daquilo que é devido, que foi contratado. Onde encontrar o ciclo de faturamento da sua fatura? E aqui existem diversos cenários. O importante é você encontrar da sua. Você pode ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 prestadoras ou mais. Eu mesmo nem sei quantas eu gerencio, que tem uma quantidade boa. Mas o importante é, onde está isso? Como é que eu encontro? No documento de cobrança ele não é unificado para todas, mas normalmente ele fica na parte superior. Na parte de cima ou do lado direito ou do lado esquerdo, depende de como a prestadora ela coloca essa informação. Pode ter lá período, ciclo, pode ter também, por exemplo, competência. Isso é mais para banda larga e telefonia fixa. Normalmente eles colocam em alguns cenários, algumas faturas, já vi competência. E lembre-se, não é necessariamente a competência do mês anterior. Vamos supor, se o vencimento é dia 28, você está com a fatura 28 do mês atual. Mas a competência pode ser até de 2 meses atrás. Eu já vi isso acontecer em um cliente. Então você tem 2 meses de diferença para a fatura que você está pagando. E aí você tem que ter cuidado, porque quando você faz projeção, se eu encerrar hoje, se eu fizer a negociação hoje,
Não é na próxima fatura necessariamente que você vai ver esse resultado. Existe a projeção com base no ciclo de faturamento. Então, entender disso ajuda. E essas são, normalmente, a parte que você vê é assim, lá em cima. Pode ser que você encontre no corpo da fatura, serviço tal, data do período, ou na parte, por exemplo, já vi algumas, na parte de nota fiscal ou próximo ao boleto, alguma coisa do tipo, que tem lá competência. Não necessariamente a data de uso do serviço. Então, fica de olho como é que você encontra isso, veja a sua. Não adianta passar aqui, oi, TIM, Vivo, Claro, por aí vai. O importante é você ver a sua, porque pode ser uma que eu não fale, ou você pode ter várias aí, e é importante você saber disso, você olhando, porque você vai aprender. É meio que tarefa de casa. Dá uma olhada na sua fatura, pega ela, se for física ou digital, busca essa informação para você saber. Como saber o período do ciclo de faturamento de uma fatura? Então, ciclo de faturamento você deve ver normalmente na parte de cima do documento de fatura, ou pode ter a competência lá as informações. Mas o ciclo, qual é o período? Imagine que uma fatura ela começa no dia 15 de um mês e termina no dia 14 do mês seguinte. Esse é o período. Tem uma data de início e uma data de corte. Data de início, nesse exemplo que eu te dei, ele começou no dia 15, a contar o que você vai utilizar. Então, por exemplo, existem planos que tem um valor lá que é uma cobrança por mês. E existem planos que tem uma cobrança por dia. Cada dia você vai ter um determinado valor. Então, isso auxilia nesse tipo de processo, para você identificar. Se eu fiz alguma ação em que, em vez de ser 30 dias da fatura, são 15, deve ser uma cobrança proporcional, a não ser, por exemplo, que seja uma parcela de aparelho, aí não é por dia, é por mês, e alguns outros serviços podem ser dessa forma. E data de corte serve para você saber quando foi finalizada. Eu já vi situações de faturas que elas tinham lá, vou continuar esse exemplo para ficar mais fácil, tá? Dia 15 até o dia 14, mas tinha uma fatura lá que veio do dia 15 até o dia 28 e do dia 29 até o dia 14. Se você parar para observar, no final o ciclo foi o mesmo, mas houve uma interrupção de cobrança no sistema da prestadora. Pode ter sido um reajuste, pode ter sido uma falha da prestadora, podem ter acontecido alguns cenários. Porém, o importante é o ciclo. Isso facilita para você entender data de início e data de fim, para você ver se a cobrança está correta ou se não, se ela está indevida. Então, isso aqui ajuda para você identificar o período do ciclo. E lógico, veja a sua. Consulte toda a fatura que tem, que a gente recebe, seja digital ou física, ela deve informar o período ou a competência. E aí você tem ideia. Se for competência, exemplo, mês de julho, mês de agosto, mês de setembro, você sabe que é do dia 1 até o final. Fevereiro deve ter 28, 29, dependendo do ano. Outros meses tem 30 ou 31. Então entenda que este é o período que você deve ficar ciente que quando você recebe uma fatura, normalmente ela deve informar, telefonia móvel, a maioria delas informa, telefonia fixa e banda larga que você pode ter uma dificuldade a mais de enxergar essa informação, mas com essas orientações aqui vai ficar mais fácil de você descobrir esse dado. Quando faço uma negociação, como auditar a fatura olhando o ciclo de faturamento? E isso aqui, algumas pessoas não tem mais dificuldade de auditoria. Então, aqui eu vou te passar um exemplo na parte das datas. Fiz uma negociação hoje. Vamos supor que a fatura ela é do dia 15 ao dia 14 e ela tem um vencimento, sei lá, dia 30. Estou dando um exemplo aqui, tá? Não é um caso real, é um caso que eu estou criando agora. E eu fiz a negociação de um contrato e hoje é dia 20. E vamos supor que a negociação ela foi feita em sistema. Porque aí uma coisa a gente fez a negociação, aí tem contrato, aí tem se tiver empresa jurídica, passa pelo jurídico, passa pelo diretor, assina e acabou. Então partindo do princípio que ela foi feita no sistema da prestadora, dia 20. Se eu abro a fatura dia 15 até o dia 20, vai ter o valor antes da negociação. No dia 21
até o restante do ciclo, que é o dia 14 do mês seguinte, essa fatura ela vai ter o valor da negociação. Então, a fatura do dia 30 do outro ciclo, com vencimento no dia 30, é que vai ter um proporcional a essa negociação. E a outra fatura é que deve vir sim com o valor cheio da negociação que foi feita. Então isso serve para esse tipo de visão. É uma fatura proporcional, depois uma outra fatura. O que é que pode acontecer em negociação? Vencimento é dia 15, vencimento dia 30, a fatura inicia dia 15 e dia 14 é a data de corte. E você fez exatamente a negociação aplicada nesse sistema no dia 15. E vamos supor que hoje é dia 15, foi hoje aplicado. Você vai receber uma fatura dia 30, sem nenhuma informação da negociação, ainda com valor cheio. Só no outro mês é que você deve receber e provavelmente ela com valor cheio da negociação que foi feita. Então, ciclo de faturamento ele auxilia nessa projeção. Quando eu faço a negociação, normalmente eu já vejo quando é que ela vai ser implementada, qual vai ser o prazo, se vai ter uma fatura, se vai ter duas faturas pendentes, porque isso auxilia nesse tipo de processo. Então, veja que ciclo de faturamento ajuda a gente a prever a parte financeira e, lógico, passar para o cliente, passar para um gestor, para um diretor de empresa, como é que vai ficar e a projeção financeira, como é que ela deve acontecer. E, se você pensar na parte de negociação, sabendo já de ciclos, você projeta negociações também baseado nisso. Qual é a data melhor para eu finalizar uma negociação ou para eu começar uma negociação? Isso facilita também para esse tipo de cenário. Então, a data varia pelo local. Exemplo, você tem a negociação feita pela área de vendas, pelo call center, por outros meios. E a área de vendas você não vai ter exatidão da data. Um contrato assinado eletronicamente, também não. O call center pode ser que também você não tenha uma data exata, se ele for passar para uma outra área ou algo do tipo. Então, quanto mais você projetar isso aqui, ter uma ideia de cada um das áreas da empresa de telecom que conseguem fazer isso e qual o prazo que eles fazem, fica mais fácil de você projetar quando vai acontecer isso no ciclo de faturamento para você enxergar no seu documento de cobrança. E lógico, sempre tenha o contrato, se você fez ele de forma eletrônica ou física, e se for por ligação, protocolo e gravação. Sempre se proteja de qualquer negociação. Eu já vi situações, eu já passei por negociações que eu fiz o contato, fiz o processo, fiz a negociação, mas não foi implementada no sistema. Eu tive que contestar a fatura porque ela não veio da forma que foi negociada. Então, erro da prestadora. Mas tenha sempre a sua segurança, resguarde sua empresa, seu cliente da melhor maneira possível para você não pagar valores indevidos. E veja sempre quando ela foi realmente efetivada. Como eu te passei no início dessa informação, desse conceito, que negociou, liga para a prestadora, confirma, foi feito, está em sistema, tá, qual foi a data? Data X, tudo bem. E aí você tendo essa informação, você até melhora seu fluxo, seu projeto, vamos dizer assim, da parte de redução de custos. Mas isso já deve ser feito, vamos dizer assim, você vai ver isso na fatura, mas serve para você passar a informação para a equipe. Então, saiba que esse é o fluxo que eu faço, por exemplo, na parte de negociação, que você pode fazer também quando acontecer uma negociação nova, uma portabilidade ou uma renovação de contrato. Tem a data que fez a negociação, ou seja, tenha todas as informações. Quando faço um cancelamento, ou seja, um encerramento de contrato, como auditar a fatura olhando o ciclo de faturamento? Esse é um ponto que algumas pessoas também, eu acredito que isso vai te ajudar. Cancelei um contrato, fiz portabilidade, mudança de plano, transferência de titularidade, todos esses processos é um encerramento de contrato. Cancelamento é a mesma coisa, ou seja, você encerrou por algum motivo. Então, pega essa interpretação para todos esses cenários. Até mudança de plano serve. Ocorreu cancelamento. Beleza, qual foi a data que ele realmente foi efetivado? Vamos supor, o vencimento é dia 30, a fatura abre no dia 15, fecha no dia 14. Eu fiz o cancelamento de contrato, vou dar um exemplo aqui, no dia 27. Então a fatura que vai vencer no dia 30
do mês seguinte, porque eu estou no dia 27, vai vir com o dia 15 até o dia 27 o período de uso dessa linha. Do dia 27 ao dia 14, não deve vir mais cobranças sobre ela. E aí, a fatura que vai vencer no dia 30 é que deve ter já um valor proporcional nesse cenário. Então entenda, tá? Se você está cancelando, a gente não consegue cancelar no futuro, a gente consegue cancelar hoje. Ontem eu não consigo cancelar, eu já cancelei. E aí eu consigo, nesse mesmo pensamento, analisar qual vai ser a fatura que vai vir. Então entenda este fluxo que vai facilitar você entendendo o ciclo de faturamento, data que você encerrou o contrato e projetar até quando deve vir a cobrança. Aí, por exemplo, já aconteceu comigo, fiz o pedido de cancelamento, eu sei que a linha deve vir proporcional, mas está lá o valor cheio. Opa, alguém não cancelou. Liga para a prestadora, faz todo o processo de reclamação de conta e ajusta. Ou, o que já aconteceu também, era para cancelar, por exemplo, no exemplo da gente, dia 27. Mas eu vi lá que a linha foi cancelada no dia 13, ou seja, tinha praticamente 30 dias de fatura. Alguém fez alguma coisa errada. Então, precisa ser ajustado. Contestação de fatura. Mas que seja um valor proporcional, você tem que ver o valor correto que você tem que pagar. Nem a mais, nem a menos, o valor devido. Então, quando existe esse encerramento de contrato, é esse o fluxo que eu faço. E esse fluxo eu acredito que você pode fazer nos seus contratos, tendo essa informação. E avaliando essas datas que facilita para você saber se foi uma cobrança correta ou não. Então, tem a data de que você fez a solicitação. Isso é quando você pediu. E veja se ela realmente foi realizada. E quando ela foi realizada. Uma coisa é, eu pedi hoje, eles têm um prazo de 2 dias, vê se realmente foi feito depois. Ou você fez alguma solicitação, é um prazo maior, vê se realmente foi feito dentro do prazo, no prazo acordado e tudo mais, para você ficar ciente e anota. Vê lá, tem essa informação. Ou, como eu faço, todo processo, na metodologia que eu utilizo, que eu reduzo o custo todo mês, é tudo registrado. Então eu tenho qual foi a data que realmente ocorreu o cancelamento, qual é a data que eu pedi, qual foi o protocolo gerado, tudo isso tem. E se eu precisar da gravação? Solicita. Se foi por e-mail, você tem lá registrado. Se foi por gravação, ou seja, uma ligação feita, pede a gravação daquele contato que você também vai ter as informações e corrobora, ou seja, confirma o que você pediu junto à prestadora. Como eu disse, né? Tem o protocolo e a gravação. Cancelamento de contrato, normalmente você não tem assinatura de um documento. Na maioria dos casos, você faz isso pelo sistema da prestadora, por e-mail, por ligação. Normalmente é esse fluxo que acontece. A não ser quando você faz, por exemplo, uma mudança de plano ou algo do tipo. Aí sim, pode ter um contrato que você assinou com essas ações. Mas no restante, a maioria dos encerramentos de contrato seguem esse fluxo e isso aqui é o que você faz para confirmar se a cobrança está correta ou incorreta. Como faço uma suspensão? Quando faço uma suspensão, como auditar a fatura se vendo o ciclo de faturamento. Então, suspensão, existem duas que normalmente eu utilizo. É a suspensão por perda e roubo, ou seja, quando acontecer algum problema na linha que ela precisa ser inutilizada, vamos dizer assim, ou a suspensão a pedido, que é aquela suspensão que você pode solicitar durante um determinado tempo, que você pode escolher, até 120 dias, se não me recordo mal, acho que são esses meses, essa quantidade de dias, são quase 4 meses, e você não deve ter cobrança pelo serviço. A suspensão perda e roubo, em algumas prestadoras, eles cobram. Você permanece lá pagando pelo serviço da linha. Mas suspensão temporária, eles não podem fazer isso. Então, nesse cenário, você tem que ficar de olho. A suspensão que você pediu gera custo, ou seja, continua tendo lá a cobrança do serviço ou não. Vamos partir do princípio que não deve ter a cobrança. Suspensão temporária. Mas entendo que as duas podem ter... deveriam ter a isenção de cobrança, mas cada prestadora tem sua atuação. Nesse fluxo, eu vejo qual é a data que eu pedi a suspensão. Foi data tal. Ok. Anota isso, tem registro. Se for fazer reativação, ou quando fizer a reativação, também anota a data, você vai ter todo esse processo. Na metodologia que eu uso, que eu pratico com meus clientes, que eu faço até com a minha própria empresa, tudo tem registro, tudo tem data, tudo tem informação. A fatura chegou, puxa lá e você vai ter os dados. Em resumo,
É isso. E aí você olha o ciclo. Então vamos supor, a fatura vence no dia 30, abre dia 15, a fatura, o ciclo começa a contar e fecha no dia 14. E vamos supor que no dia 5 ocorreu a suspensão da linha. Então, o ciclo de faturamento vai ser no dia 15 até o dia 5 do mês seguinte, e não até o dia 14, porque ocorreu o bloqueio da linha, suspensão temporária, por exemplo, que não deve ter a cobrança dos serviços. E dessa forma, você fica respaldado. Se vier cobrança, está errado. Lembre-se, peça sempre na ligação a suspensão que não gere cobrança mensal sobre a linha, que aí facilita para você ter esse argumento. Feito isso dessa forma, não deve ocorrer cobrança sobre a linha. Se acontecer, você já, de olho no ciclo de faturamento, você consegue já ter um argumento em que você pediu uma data, que foi feita ou que não foi feita. Você consegue justificar isso. E aí você tem a certeza se a cobrança está correta ou se a cobrança está indevida. Sempre tenha o e-mail, se você solicitou por e-mail, junto à prestadora, ou protocolo e gravação, se você pedir pelo atendimento. E aí, lógico, se você pedir pelo atendimento, você pode até não pedir a gravação. Tudo bem, não precisa pedir. Toda ação que você fizer pede a gravação. Mas tem o protocolo. Porque quando for cobrado isso, ou se você precisar dessa informação, você pedindo a gravação, você vai ter a confirmação desses dados. A data que fez a solicitação, porque a suspensão temporária normalmente é feita no mesmo dia, seja um telefone fixo, um telefone móvel e até do serviço de banda larga, você pode fazer isso. E você tendo a data que você solicitou, normalmente deve ser atendido de imediato. Normalmente suspensão temporária é assim. E lógico, confirma se realmente foi feita. Pediu a suspensão, liga posteriormente, depois de alguns minutos, algumas horas, ou no dia seguinte e confirma. Linha tal tá bloqueada, ou se tiver algum sistema que você consulta isso, você vê lá se consta alguma coisa diferente. Se consta como, por exemplo, bloqueio. Visto que algumas prestadoras liberam que a gente, como cliente, como gestor de telecom, a gente bloqueia algumas linhas, como suspensão temporária, por exemplo, junto ao sistema da prestadora. Mas sempre confirme se isso vai gerar custo ou não para a empresa. Por exemplo, se você quer uma linha, vou bloquear ela totalmente no sistema de gestor, isso não é suspensão temporária. Vai continuar gerando custo para a empresa. E aí é um processo diferente. Você pode ir lá fazer isso e depois você liga para a prestadora e faz a suspensão temporária para você não ter cobrança do serviço. Mas entenda que essa questão do ciclo de faturamento, suspensão, e você vai ter uma visão melhor sobre a parte de auditoria para saber se a cobrança está correta ou incorreta. Quando faço uma portabilidade, meus clientes, quando a gente solicita isso, tá? Como é que eu olho a parte de auditoria? E aí, a auditoria no ponto de a portabilidade foi feita. Vamos partir do princípio que foi tudo correto. E existe uma data dessa portabilidade. Então, ocorreu a portabilidade, por exemplo, de um contrato no dia 6. As linhas no dia 6 foram para outra prestadora. Então, até o dia 5, você deve ter uma cobrança na prestadora de origem, na prestadora doadora, quem está dando as linhas. Então, o vencimento, vamos supor, é dia 30. Abre dia 15, em vez de fechar no dia 14, vamos partir do princípio que você portou todas as linhas, as cobranças vão ser até o dia 5 ou até o dia 6, porque, vamos lá, a portabilidade não é feita de meia-noite. Então vai ter lá, dia 6, a cobrança dos serviços proporcional. Não vai chegar com 30 dias, vai chegar com menos. Na nova prestadora, ela vai começar no dia 6. E aí, provavelmente, você vai ter um ciclo de faturamento diferente da prestadora anterior. E aí você tem que olhar. Vamos supor que o vencimento era 30 e agora você foi para o vencimento dia 28 e a fatura na nova prestadora vai ser do dia 6 até, vamos supor aqui, no dia 13. Então vai ser muito pequena a fatura, mas você vai ter um vencimento a pagar. E provavelmente você vai ter duas faturas para pagar no mesmo mês, da doadora e da receptora, porque vão ter um ciclo de faturamento parecido. Se você escolhesse uma outra data de vencimento, poderia ter apenas uma fatura no mês, e aí tem as variações. Então,
Quando você negocia um contrato de portabilidade, por exemplo, você precisa ficar ciente nisso para a empresa ter um fluxo de caixa. Isso num fluxo pequeno não vai fazer tanta diferença, mas quando você tem uma quantidade de linhas mais generosa, vamos dizer assim, você pode ter que pagar 2 faturas no mesmo mês, ou até ter mês que você não paga a fatura, dependendo do cenário. Mas, no mínimo, normalmente, uma fatura você paga por mês fazendo esse processo de portabilidade. E o ciclo é esse, veja a data que foi feita. E aí existem problemas. Se a portabilidade não foi feita da linha, aí você pode pagar uma fatura em cada uma das prestadoras, e existem problemas. Mas aqui o conceito é ocorrendo o processo normal. Então, ciclo de faturamento na portabilidade até a linha ser portada, ela vai ser cobrada na prestadora de origem e na receptora, ou seja, quem está recebendo as linhas, aí só começa a valer normalmente quando você porta, ou se você tiver números temporários ativos, vai começar a cobrar naquela data. Então, tem a data que você fez a portabilidade, a solicitação, bilhete de portabilidade, tenha tudo isso registrado e anotado. E se você fez com a prestadora, seja pela área de vendas ou seja pelo call center, tenha protocolo. Se você precisar, peça a gravação. Se foi por e-mail, solicite o e-mail. Não aconselho que você faça isso pelo WhatsApp, por um meio que você não tem como registrar, vamos dizer assim, de maneira mais oficial, porque juridicamente pode ser que você tenha dificuldade de comprovar que você pediu. Então, preferência, faz por e-mail, faz no contrato, bota lá já a data, se tiver essa possibilidade, ou faz junto ao call center da prestadora, que vai ser mais registrável, vamos assim, você vai conseguir mais ter como provar que você fez aquela ação e que a prestadora deveria ter feito. E aí, se você tiver algum problema de cobrança, você olhando o ciclo de faturamento, com esses argumentos aqui, você vai ter já uma facilidade de justificar se a cobrança está correta ou incorreta, tá? E veja se ela foi realmente efetivada. Qual é a forma mais fácil? Vai deixar de funcionar no chip da prestadora para funcionar no outro, se for telefonia móvel. Se for telefonia fixa, não vai ter chip, né? O serviço vai deixar de funcionar em uma e vai funcionar na outra com a estrutura da outra prestadora. Então, saiba dessas informações e veja, quando você fizer uma portabilidade numérica, como é que você vai estruturar isso quando você vai receber as faturas para projetar isso da melhor forma possível. Porque isso pode fazer a empresa reduzir custos existindo cobrança indevida ou pagar o valor correto, que é o mais adequado. Sempre que a gente tem, por exemplo, uma situação de cobrança, é bom a gente ver que está pagando o valor correto. Na prestadora e receptora, como eu te disse, pode ter as cobranças, e na doadora. Então, a receptora é aquela que está recebendo, doadora aquela que está doando a linha. Prestadora de origem é aquela de origem do número. Se você nunca fez portabilidade, a sua prestadora doadora é a de origem. Eu, como já fiz, acho que 2 ou 3 portabilidades, por exemplo, na minha linha, eu tenho prestadora doadora, se eu for fazer novamente. A de origem já foi outra, então já passei por algumas prestadoras nesse tipo de ação. E você pode ter isso também em algum contrato. Quando o pacote de voz ou de dados volta ao normal após o consumo da franquia ou do pacote. Isso é o que eu escuto em diversos momentos com alguns clientes. Então, tem cliente que pede essa informação, tem cliente que quer consultar como é que está a situação e tudo mais. Então, visando ciclo de faturamento, é isso que você vai dizer para ele. Exemplo, fatura vence no dia 30. O usuário, ele não quer nem saber, ele acha que vai ser dia 30. De vez em quando ele nem sabe disso, da data de vencimento. E o ciclo, vamos partir do princípio que ele abre no dia 15 e fecha no dia 14 do mês seguinte. E, independente da data que ele pergunte, Kleber, quando é que volta ao normal? Eu utilizei aqui meu pacote de dados todo. Quando é que ele vai voltar para eu poder utilizar da melhor forma possível? Na data de abertura. Então, fecha dia 14, dia 15 ele é restabelecido. E pacote de voz da mesma forma. Se você tem um pacote, lógico, ilimitado, ninguém vai te reclamar disso. Mas se você faz gestão de telecom e tem essa estrutura de planos com limite de minutos, ou limite de consumo, vamos dizer assim, ou um perfil que ele não tem limite, mas que, lógico, tem que ter um teto, vamos dizer assim, para a utilização, é a mesma coisa. É no dia, nesse exemplo 15, que ele volta ao normal. E aí,
zera, vamos dizer assim, todo o consumo e ele pode usar, que é um ciclo de faturamento. Nada mais, nada menos do que isso. E o consumo a pessoa pode fazer, que normalmente hoje a gente não tem ciclo de faturamento que o que você não usou no mês vai para o outro. É muito difícil você ver um plano dessa forma, na parte de telefonia. Então, existem prestadores que eu já vi fazendo isso, mas são MVNOs, que são prestadores virtuais que têm algumas propostas com esse tipo de conceito. Mas, normalmente, a gente vai ter um consumo no próprio mês. Feito isso, o ciclo de faturamento é a data, ou seja, data de corte, dia seguinte, que é a data de abertura, que é o dia que volta ao normal o serviço. Pode ser que você não saiba, pode ser que saiba, mas confirma essa informação. Dá uma olhada na fatura, toda fatura ela vai ter essa data e você pode passar isso mais fácil para o usuário, para você ter certeza desse fluxo. Ciclo de faturamento, como eu te disse, é ele que vai dar essa régua, seja pacote de dados, seja pacote de voz, qualquer tipo de serviço que ele reinicie a cobrança. Na parte prática é isso, um plano pós-pago, ele segue esse fluxo e aí ambos voltam ao normal nesse tipo de conceito. E, lógico, franquias. Se você for pensar em franquia, também tem franquia de internet, via satélite, por exemplo, tem lá a franquia. Quando é que ele volta ao normal? Fechamento do ciclo, no dia seguinte, a franquia lá é reestabelecida e volta ao normal. Pode ser que você tenha um serviço de banda larga, que também tem esse tipo de composição, ou até a banda estreita, que são serviços com uma necessidade de internet menor. Por exemplo, os serviços de M2M ou IoT, internet das coisas, são pacotes de dados menores. Eles fazem também esse fluxo nesse tipo de conceito. Na aula de hoje a gente viu essa parte de ciclo de faturamento, o nosso ilustríssimo visitante, que ficou calminho hoje, graças a Deus. Então a gente viu essas informações e qual foi o meu objetivo passar para você? Você descobrir o que é, como utilizar as informações de ciclo de faturamento, como é que você vê isso no dia a dia, desenvolver uma visão de auditoria das cobranças, que eu te passei sobre cancelamento, negociação, suspensão, encerramento de contrato em si, portabilidade, para você saber como fazer uma certa auditoria, pelo menos em um ponto. Dá uma olhada nesse ciclo de faturamento, porque é um ponto inicial para saber, um dos pontos, para você saber se a cobrança está correta ou não, tá bom? E tome pena. Então, aula 062, ciclo de faturamento. Qualquer dúvida, manda as ordens. Abraço. Fui. Botar o pequeno aqui para comer mais um pouquinho. E tomar uma aguinha. Se assuste não. Bora.